Boa noite, então. O tema hoje é amor próprio. Então, a maior parte das partes que eu faço é tirado de diálogos nossos, né? Então, eu comecei falando. O mentor sugeriu um vídeo do Jefferson Viscardi, e eu não sei se eu deveria ter visto isso, porque é crenças, né? Eu estava numa época que eu queria só desconstruir crenças. Então eu não queria ler nada de historinha de outros, que daí era ir contra isso aí, né? Mas fala de Javé, que seria um Deus criador. Ele cria diferente. Então eles trazem uma versão que todos nós nesse orbe seriam manifestações desse espírito. Javé, outros chamam de Brahma, seria um espírito que desenvolveu individualismo e tudo que ele manifestava era individualista, né? Então nós seríamos manifestações dele. Então ele meio que queria se rebelar de Deus, é quase um filho pródigo, aquela parábola, né? Queria sair de casa e viver sozinho. Mas daí Jehoshua ali, que é a entidade, disse isso é parte alegórico. Então, também sempre me questionei se eles traziam essa história para ver se a gente pegava o chapéu e vestia. Talvez não exista isso, seja só uma parábola, mas para não dizer na nossa cara, ó, tu é um individualista, egoísta, soberbo. Isso te faz sofrer, né? Então ele diz isso em parte é alegórico. Não julgue, estude alguém e deixe de olhar para si, né? Daqui a pouco tu é igualzinho, se não estão falando de ti mesmo, né? Um tanto de alegoria. Vá na mensagem por trás. Então, as historinhas, como as palavras, têm um fundo moral, né? E eles falam que esse fundo moral não é a moral humana. A moral humana tem os pecados capitais e não sei o quê. Eles falaram que a moral espiritual é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o espírito consegue amar a Deus sobre todas as coisas, ele tem mais moral que o outro. E nesse amar, Deus a mais acima de todas as coisas, ele pode até encarnar num personagem mau e matar muita gente, mas ele faz isso porque ele ama a Deus sobre todas as coisas. Então, ele cumpre uma ordem de Deus, né? Então, essa moral espiritual foge bem da moral humana, né? Que a moral humana é não mate, não roube, não sei o quê. A moral espiritual é aquele que, se Deus pediu, ele faz. Daí a pergunta, né? Mas não seríamos nós esse Javé, como estavam falando, podia ser só uma alegoria? Eles dizem que sim, por alegoria sim. Então, vamos trazer para nós olhar o que nós temos de igual a essa historinha, né? Aqueles que criam as suas realidades e as suas verdades. Então aqui a gente está dizendo que a gente cria verdades, realidades, que às vezes só serve para nós, né? Um gosta muito de uma coisa, outro detesta, e a coisa é boa ou é ruim? É o que a gente diz que é. Não afinizadas com Deus. E daí é por isso que é reprimido. Aqui está dizendo que a gente não se afiniza com Deus. Então, tudo que ele manifesta, a gente se contraria. Então, é como se a gente não tivesse afinidade com Deus. A gente queria que fosse diferente. Então, a pergunta é... Então, a gente não está limitado aqui para que a gente não fique criando realidades mais desafinizadas ainda com Deus. Tipo assim, ó, freia eles, amarra eles lá, para não fazer mais baderna, né?
E quando eles estiverem um pouco melhorzinho, dá para soltar de novo. Então, não afinada com o todo. Então, é isso aí. Eles vivem como uma grande comunidade. Vamos imaginar tipo uma colmeia, onde tem a abelha e todo mundo trabalha, e o mel é de todo mundo, não sei o quê. E na visão humana, seria cada abelhinha vivendo sozinhas, produzindo o próprio mel, e não querendo dividir com ninguém, e ninguém dividindo com ela. Então, quanto mais penoso é produzir o mel e cuidar dele, né? Olhando individualmente, do que um grande enxame ali, né? Então, Deus e o todo trabalham afinizado, tipo uma grande comunidade, uma grande irmandade, e nós estamos aqui olhando individualmente a coisa, né? Eu pedi, a gente é reprimido, né, limitado e deixado inconsciente, com pouca lucidez, senão íamos fazer estrago, pois o Espírito cria mentalmente o que deseja. Eles dizem que o Espírito cria mentalmente o que deseja. Até falando que a entidade que veio no Maico, acho que eu falei isso aqui já, eu disse que a gente morrer, a gente vai criar uma família, uma casa, e vai viver, né, aquela realidade criada mentalmente. Ele disse: vocês já estão fazendo isso. Antes de virem para cá, vocês queriam ter uma família, uma casa, então vocês criaram. Então, de alguma forma, claro que Deus criou também, né? Eu nem sei que parte vai cada um nisso, mas, e dizem que é uma ilusão, então tudo isso aqui é fruto dessa nossa imaginação. Agora, se nós somos individualistas, egoístas, soberbos, e nós não fosse limitado nisso, qual seria o estrago, né, que queria fazer, talvez até nos prejudicar nisso? O que tem a criar com a nossa mente? Um harém? Um castelo? Um monte de servos nos dando uvas? Como é que seria, né, a nossa mente se a gente fosse livre para criar os nossos desejos? Então, tipo assim, corta as asinhas, põe no sal no rabo para não voar alto, né? Tipo uma coisa assim, né? Daí Jerusalém falou, é colocada numa situação, aqui, né? Onde vive uma ilusão que não pode alcançar. Em coisa alguma é a realidade. Eles dizem que a realidade mesmo não é isso aqui. Isso que é ilusão, a realidade é outra coisa. Só que essa outra coisa a nossa mente não consegue nem imaginar como é, porque a nossa mente só trabalha com comparação, né? Quando a gente nasce, a criança não sabe nada. Daí diz, ela é uma mamadeira. E quando a mãe trouxer uma coisa parecida, ele vai pegar aquela imagem que ele tem na mente, aquela informação, e dizer que é uma mamadeira. Mesmo que ela traga um veneno ali, né? Mas a mente dele vê aquela forma com uma mamadeira e diz que é uma mamadeira. Agora, essa realidade que a gente desconhece, como a mente não tem a informação para comparar, ela simplesmente não consegue dizer como é. Essas cidades espirituais, eles chamam o mundo dos devas. Então, os espíritos ainda ligados à matéria, plasmam, né, criam mentalmente, que nem nós fazemos aqui, as cidades onde tem sopa de pétalas de rosas e aérobos, não sei o quê. É uma coisa parecida com aqui. Eles ainda estão presos à matéria e criando coisas parecidas. A realidade foge disso. Já tentei pedir várias vezes, não adianta falar. Bom, o espírito já não teria nem forma, seria tipo um brilho, né? Tem uma luzinha lá. E o ambiente que ele vive, como é que seria? Talvez é como se fosse um nada para nós, né? Uma grande escuridão, sei lá o que é. Daí eu pedi, então foi nos tirado coisas que já tínhamos, foi nos tirado potencialidades do espírito, para que a gente não se machucasse, não machucasse os outros. Daí ele disse aqui a entidade, não tirado, está tudo aí.
Eu falei, está hibernado, mas tem que ser despertado. Talvez as potencialidades foram ofuscadas, assim, limitadas, e a gente tem que despertar elas, mas parece que Deus vai concedendo quando a gente consegue ter o merecimento de não fazer besteira com essas potencialidades. Tipo a telepatia, se eu conseguisse entrar na mente das pessoas e ouvir o que elas pensam, o que eu quero fazer com isso? Eu já tenho merecimento e não vou fazer o mal com essa potencialidade. Eu acho que Deus vai devolvendo conforme Ele vê que não vai fazer besteira, né? Eu pedi mais por isso da baixa lucidez, da inconsciência, senão da não consciência, Daí, conforme Deus vai tendo confiança em nós, vai sendo liberado de volta essas potencialidades. Ele disse não bem isso. Eu disse sim ele mesmo, é como se o próprio Espírito fosse devolvendo a si. Daqui vamos falar de Shiva. Shiva é o próprio mentor naquela região do globo lá, que eles chamam o destruidor, o que destrói para reconstruir, né? Então, até não destruir aquilo, nada surge de novo. Daí ele já passou pelo processo. Lá no vídeo que o mentor me aconselhou de ver, falava de Shiva, que foi uma das manifestações dele na Índia, né? Daí foi pedido se ele também passou por esse processo que a gente está passando. Não sei se... Tem um vídeo que eu estou digitando que o pessoal lá do espiritualismo ecumênico pediu para o mentor essa mesma pergunta. E ele só falou lá. Ele disse que no primórdio dele mesmo, o processo dele foi o seguinte, ele não queria saber de nada, ele se isolou num isolamento milênios, eles falam íons-luz, tem a velocidade da luz, esse íons-luz, não sei quantas vezes é mais. Ele ficou por muito tempo só, daí ele chamou de um processo de olhar para dentro, né? E ele refletiu tanto sobre isso que quando ele voltou, ele disse, eu assumo tudo que o gerador lá fizer, eu estou a trabalho, sirvo ao todo, né? Então, segundo ele precisou também de um processo de autorreflexão, se realmente ele queria servir, né? Ou seria um processo semelhante que a nosso. O individualismo e o egoísmo está soberbo, eu estou pensando só em mim, o resto que se dane, né? Vou pensar só em mim aqui. Esse processo dele, não sei se é parecido ou não, mas também precisou, né? Tu escolhe viver eternamente só tu mesmo, sem nada para fazer, tipo assim, ociosidade. Ou tu quer servir, né? Daí vai ter trabalho eternamente, né? Então, de certo, ele refletiu e comparou e concluiu que é melhor servir e estar junto com todos do que se isolar eternamente, né? Daí ainda pergunta, mas isso seria uma explicação para a baixa lucidez? O que é essa lucidez, né? É pouca compreensão de tudo, né? A gente está limitado. Eles dizem que se nós tivéssemos a compreensão do que como é, a gente já se mataria para ir para lá. Então vamos cegar eles só veem isso aqui. Parece querer ficar ali, né? Senão, se eu estou numa prisão e vejo o que tem por trás do muro e é possível pular o muro, daqui a pouco eu vou, né? Então, tu não conhece o que tem lá e fica aqui, né?
apenas novos nomes para antigas histórias. Então, ó, eles estão falando de Shiva lá, né? Então, questionando a baixa lucidez. Ele disse, vai além dos nomes, não fica querendo saber os nomes, vai no conteúdo da história, né? Daí voltei a pedir, e a baixa lucidez, nossa, essa que é a pergunta, por quê, né? Por que não... Senão as nossas formas, pensamentos, criações mentais e sentimentais seriam exorbitantes. Então ele diz que o nosso primórdio, quando esse Brahma nos gerou, nós era tão individualista que a gente se devorava um a um, não era só falar mal do outro, a gente ia lá, matava e devorava. Era um egoísmo muito grande, né? Então, se a gente não tivesse limitado, as nossas formas, pensamentos, criações mentais e sentimentais seriam horrorizantes, né? Daí diz que já foram, que é aquela história lá do primórdio, né? Aqui conta toda essa história que está lá no Tarakamaya, lá. Daí, na história do Tarakamaya, quem leu, esse Brahma, ele continuava recriando espíritos egoístas que se devoravam a um. Daí o gerador disse para Lúcifer, resolve. Daí ele chegou ali, pegou tudo aquilo e transformou no que é. E nessa comunhão ele colocou parte dele em nós. Então, ele deu uma melhorada na coisa, pegando aquelas criações todas e colocando partes dele em nós. E ele resolveu tudo. Só que esse Brahma ele reverbera em nós culpas, né? Então, vai chegar na história do título, a falta de amor próprio. Então, agora nós estamos na fase do tempo que ficaram sentimentos para trás, ficaram memórias desse passado. Daí a gente se culpa os outros. Esse sofrimento todo, diz que é dessa culpa que esse Brahma carrega, desse primórdio dele, onde ele lutou com Deus e tal. Então, se ele fosse trabalhado individualmente, ele abortaria o processo. Então, ele foi fragmentado. Nós seria fragmentos dele, né? Tipo memórias. E essas memórias são trabalhadas individualmente para que ele, no final, se cure. Mas se tirasse tudo isso e fosse direto nele, ele abortaria pela culpa, né? Então, é para imaginar como se ele estivesse dormindo num sonho e nós seria esse sonho de Brahma. Então, as historinhas de vida. E nessas historinhas tem esse trabalho terapêutico de libertação da culpa, do amor próprio. Então, a gente faz parte desse pacote, né? Que Deus resolveu criar um ambiente onde pudessem ser tratados. Então, nós estamos num ambiente virtual, vamos dizer assim, onde essas nossas vidas que a gente passa para nós nos tratar. Então é aquela história de voltar ao passado para trabalhar as coisas. Aqui é um jeito de ver a coisa, diz que o espírito não tem tempo, não tem futuro, presente e passado. Então, se ele se culpa por algo, tem algo que ele não se resolveu ainda, é como se ele voltasse no passado, mas não é provavelmente voltar no passado. Ele cria uma história parecida com aquilo e mergulha naquela história para se conhecer, para trabalhar a si mesmo, para se libertar da culpa, no final se amar, né? Amar a Deus, amar tudo.
O nosso espírito quer passar por uma vida a qual ele possa trabalhar sentimentos que possuem sua memória para se autoconvencer que não é mais assim, extirpar a culpa, mas Deus não lhe cobra isso, pois o vê como perfeito. O mentor diz que o gerador gerou Brahma, individualista, egoísta, soberbo, para experienciar aquilo. Tipo, gerar um filho que vai ser contra ti, mas esse filho é tu mesmo, tendo aquele jeito de ver a coisa, né? Então, simplesmente o gerador, por ser ilimitado, por ser eterno, por ser despreconceituoso, ele vai querer experimentar tudo que pode imaginar e que a gente não pode imaginar. Então, essa história é só mais uma de um leque de infinitas outras, onde o gerador gerou um filho egoísta que ia lutar com ele, que não sei o quê. Então, essa informação chegou àquele filho, só que ele ainda disse que por vaidade, ele ainda não aceita a história que ele mesmo se deixou levar, ele mesmo caiu na arapuca, né? Então, eles dizem que muitas vezes por vaidade e soberba, né? Se culpa. Como é que eu fui tão burro, cair nessa pegadinha, né? E daí fica um processo de culpa. Se fosse humilde e aceitar, realmente acreditei nisso, mas águas passadas, daqui para frente somos tudo amigos, né? Mas para o espírito a visão é bem menos lúcida que a de Deus, né? Então a visão daquele não tem toda a compreensão do gerador de Deus que criou toda a história desde a origem, né? E não se conforma por um dia ter lutado com Deus, ter lutado com o próprio pai, vamos dizer assim. É como um filho que brigou com o pai e depois se culpa, né? Vai ter que ser trabalhado isso. Que eles dizem que é o seu pior passado moral. De novo, moral quer dizer coisas que eu não consigo amar a Deus, né? Então, o espírito que me anima está vindo no seu pior passado moral, quer dizer, criou uma história de vida agora para trabalhar o seu pior passado moral. Então, eu sofro com a pontualidade do meu filho. É uma historinha boba. A pontualidade do filho é criada por Deus. Então, eu não amo Deus acima daquilo, porque eu sofro, queria que fosse diferente. Parece besteira, mas é um itemzinho dentro de vários itens que a gente tem na encarnação, né? Então é montado uma história de vida para trabalhar isso. A gente não veio aqui para se alimentar, ir no banheiro e dormir e trabalhar, né? Isso faz parte, mas o que veio ser trabalhado não é esses itens, né? É essas questões que nos fazem sofrer, que está correlacionado ao que eu detesto e ao que eu adoro muito, né? Normalmente as coisas que nos fazem sofrer tá nesses dois extremos. Daí eles trouxeram essa versão aqui, que a encarnação é a lei de Talião. A lei de Talião é aquela olho por olho, dente por dente. Mas tem gente que só se está inconsciente para se culpar. Mas tem gente que só se está inconsciente para se culpar. Não entendi isso. Uma vez o mentor falou que eu não tenho amor próprio. Ele falou para mim. Mas às vezes eu não percebo que nem ele falou. E não me culpo muito. Eu disse, eu não entendi, né? Porque ele me falou isso, porque eu não me culpo muito. Mas eu mesmo disse, mas talvez essa minha baixa lucidez, talvez eu não consiga perceber que me falta amor próprio, né? Tá mais na questão do espírito, talvez.
E o ego aqui não consegue perceber essa falta de amor próprio que o espírito tem, né? Daí, Jeroshua falou: enquanto ainda existir qualquer coisa que tu apontes de maneira externa como sendo errada ou não deveria ser, se tu és o todo. Então, o que ele quis me dizer assim, que eu não consigo ver que me falta amor próprio, eu não me culpo, mas eu culpo os outros, vejo erro. Hoje ainda digitei, a gente cansou de falar isso, que o nosso ego, ele mascara essas coisas. Então, os outros nos servem de espelhos, né? Então, tudo que a gente aponta no outro é porque a gente não é que a gente não tem coragem de apontar em nós, está mascarado em nós. Então, o outro serve de espelho. Eu não consigo fazer o outro ocultar isso, que nem eu consigo fazer em mim, né? Então, eles dizem, aquilo que te toca, que tu aponta no outro, tu tente isso. Só o teu ego, a tua mente, não quer deixar tu perceber, né? Então, o outro te serve como espelho. Isso é uma coisa para mim muito difícil. A minha mente sempre vai dizer, não, eu não sou assim. Mas eles voltam a insistir. Mas por que aquilo nos toca? O exemplo maior no Brasil é a corrupção, né? Então, eu conheço um amigo que ele vai nas passeatas e condena os caras que tiraram o dinheiro do caixa público. Só que às vezes ele deixa de botar no caixa. Eu não cheguei a ter a coragem de expor na cara dele isso, que tirar do caixa ou não botar é a mesma coisa. Tu tá contribuindo para não ficar aquilo ali, aqueles impostos ali que vai ser usado pelo governo. Então ele briga muito, aponta todos os políticos que tiram, mas ele várias vezes deixou de botar lá para favorecer os negócios dele, favorecer o que está comprando, mas é a mesma coisa, no meu ver, né? Mas então, eu só quero dar o exemplo do espelhamento. Ele não consegue dizer que ele é assim, que ele é corrupto. O outro que está tirando, mas ele não está botando. Mas vai dizer isso, né? Ele é capaz da mente dele dizer, não, eu estou evitando de botar lá para que roubem. Mas é assim, então o caixa do governo vai ficar vazio, né? Uns vão tirar e outros não vão botar. E cada um vai defender a sua razão, né? Ah, eu faço isso porque... Eu disse, tu estás culpando a si mesmo. Quer dizer, quando eu estou culpando o outro, eu estou culpando a mim mesmo, porque eu e o outro somos um só, né? Aquela história da unicidade, onde existe um só que se manifestou em infinitos, mas é um só que nossa percepção está separada, mas as entidades dizem que boa parte delas, ou quanto mais níveis estão, eles conseguem ver a interconexão entre os espíritos. Não sei se é um fio de luz ou o que é, mas eles conseguem ver e eles acabam concluindo que sim, é um só que está desmembrado. Vamos imaginar como se Deus fosse um corpo e os espíritos seriam as células que compõem esse corpo, né? Então, ele só é um corpo porque ele é composto de infinitos seres, né? Mas ele é um só. Se eu estou lá na célula, eu vejo a outra célula e não consigo ver esse grande organismo, né? Esse organismo consegue ver todos, né? Mas então, enquanto eu culpo o outro, eu culpo a mim mesmo, Eu disse, entendi agora. Se não se culpava, mas culpava os outros. Que o outro é tu reflexo, que o outro é o teu reflexo, tu és o outro. A Michelle, as entidades que trazem nela também falam. O outro é tu mesmo em outro momento da encarnação. Então é como
Se tudo isso fosse uma grande encarnação de Deus, primeiro Deus se manifestou naquele, depois Deus se manifestou em outro. Mas esse ti mesmo é Deus em outro momento da encarnação, né? Daí Jerusalém falou: entre você e o outro não existe coisa alguma que os divide. A gente vê dividido, né? Mas para eles não há divisão. Que nem o mentor falou, Deus quis experimentar de tudo. Ele fala de uma equação derivativa infinitesimal. Sabe, uma equação que tem variáveis, um monte de variáveis. Então ele muda as variáveis e se manifesta diferente. Então cada espírito tem uma coisa diferente. Se ele quiser, como não há regra nenhuma, ele pode se manifestar 2 vezes usando a mesma equação. Seriam 2 idênticos. Talvez até queira fazer isso para não limitar. Mas normalmente ele se manifesta diferente, porque ele quer ver a mesma coisa por outro ângulo. Então, talvez toda a sapiência de Deus é isso. Ele conhece de tudo porque ele experimenta tudo, né? Então, ele tem autoridade de falar porque ele vivencia esse tudo, né? Talvez teríamos que ver todos como se fosse Deus particularizado. E nós também, para assim culparmos menos os outros e a nós mesmos. Matar essa charada resolveria quase tudo, né? Se a gente conseguisse lembrar antes de culpar o outro, que é Deus ali, já o cara puxaria um pé para trás, né? Mas teria que ver e viver assim continuamente. Pois dizem que é isso mesmo, que só existe um Deus. Então não é a nossa visão humana do amor próprio, é esse ver em unidade assim. Então, se Deus é loucão, vamos dizer assim, que se manifesta que é tipo, de tudo que é sexo, de tudo que é cor, de tudo que é forma, teria que amar Ele por isso e nós fazer parte dessa loucura toda, né? Agora, tá tudo errado, tinha que ser assim, só desse jeito, nem eu não me enquadro nesse padrão. Os padrões humanos, né, de beleza, de sabedoria, de espiritualidade, de religião, criam uma coisa que ninguém consegue atender àquilo, né? Então, já está pronto, que nem o mentor fala, só vocês só têm que amar como é, né? Se amar é amar os outros, daí vai ser feliz. Então, o amor próprio se estenderia a todos. Então, eu me amo como eu sou e amo os outros como eles são, né? Se precisar ser alguma coisa mudado, que Deus se vire, né? Porque Ele criou assim e tal. Eu acho que eu viajei em vários temas aí. Mas, em resumo, é isso. Talvez a felicidade teria muito nisso, né? De conseguir amar como já vai ser feliz agora. Se mudar para uma outra coisa e tu conseguir amar aquela outra coisa, tu vai ser feliz ali também. Se piorar, mas tu conseguir amar esse piorzinho, tu vai ser feliz também. Que ontem ele falou lá do anseio, né? O anseio é querer qualquer outra coisa que não é o que já está, né? Então ele deu o exemplo lá. O Vanderlei, que tinha medo que o vizinho fazer barulho, ficou 2 meses sofrendo. O vizinho fez um churrasco lá e não fez barulho nenhum. Então eles dizem, a gente não sabe como é que vai ser. Então a gente sofre imaginando que vai ser pior ou melhor do que é, né? E quer coisa que não tem. Então, talvez o feliz vai se contentar com o que tem, não vai querer que mude.
E esse feliz é aquela felicidade relativa, eles chamam de apatia. Tá bom. Se tem, se não tem, tá tudo bem. Não precisa ser a felicidade vendida pelo mundo, né? O casal de mão dada com os filhos correndo num campo florido, saltitando com um sorriso aqui, abraçando todo mundo, ajudando os pobres, dando sopa. É viver a vida que se tem sem sofrer tanto, né? Porque é Deus que quer experienciar aquela vida. Hoje nós estávamos falando de uma pessoa, e daí a pessoa diz, ele tem a vida assim porque ele não quer estudar, não quer trabalhar, não quer não sei o quê. E eu pensei, eu não falei. Mas antes de encarnar já foi montada aquela vida daquele jeito. O Espírito de Deus disseram, vai ser assim. Então o que está acontecendo é o que foi acordado antes. O Daniel, antes de morrer, deu uma crise daquela música, eu queria ter vivido mais, eu queria ter visto o sol nascer. Daí Caos disse para ele, não vai através da tua mente, a tua mente vai querer te dizer que tu não fez o que tinha que fazer. E a vida que tu teve correu com a perfeição de um relógio, porque o que o Espírito acordou com Deus, Deus fez. Para o Espírito ele está realizado, ele queria viver aquilo e realizou. O teu ego, a tua mente vai te propor culpa. Tu devia não ter feito aquilo, tu devia ter feito aquilo outro, não sei o quê. Não desencarna com esse sentimento de culpa, né? Vai em paz, pensando que aconteceu o que era para acontecer e que se Deus não tivesse querido que fosse assim, ele tinha tudo para mudar, né? Era só. Então, no final, o título é Amor Próprio, que cada um faça uma reflexão sobre si, se tem amor próprio. Porque eu sempre digo, basta os outros nos cobrar, não precisa nós também nos cobrar. A pessoa, se todo mundo nos cobra e nós mesmos vamos nos cobrar, porque eu sou assim, não sei o quê. Daí é melhor se matar mesmo. Que daí todo o universo te cobrando e tu mesmo se cobrando, eu já estaria para sim, deixa que cobre, mas eu tô tranquilo, né? Se eles não estão contentes, que façam eles ou vão reclamar com Deus. Eu tô feliz e me amo como sou, né? Essa história já veio também, não sei se foi o Exu do Maico, ele falou, ou foi a Padilha. Se vocês desencarnarem amando a si mesmo, já está bom. Não precisa ter amado o mundo inteiro e todo mundo. Já se amando, já está de bom tamanho, porque se a gente foi formado de coisas que o Espírito não, tinha conflito, né? A gente se amando é como se o Espírito dissesse, eu consegui já amar esses pontos que eu não amava. Onde eu montei aquele boneco com esses meus pontos fracos, né? E eu consegui amar aquilo, então consegui amar esses pontos fracos, esses pontos de conflito que eu tinha, né? Se a gente conseguir daí ampliar isso para os outros e para todo o universo, melhor ainda, né? Mas primeiro a gente tinha que se amar, né? Porque ele diz que ele não consegue amar o outro se não consegue se amar. Se amando, vai ser natural amar os outros. Tu nem vai dar mais bola para os outros daqui a pouco. Tu tá tão contente contigo mesmo que tu vai atrás das tuas coisas. E deixa o outro ir atrás da deles. Mas parece, às vezes, quando a gente não se ama, não sei o quê, daí a gente meio que se isola e começa a ir no universo do outro, né? Dizer coisas. Mas parece para matar tempo, para tirar o foco de nós, né?
E quando desencarna, disse, eu não tive tempo de me olhar, de me amar, de ir atrás das minhas coisas, que eu fiquei em função dos meus filhos, que eu fiquei em função dos meus pais. Eu não sei se essa desculpa vai colar, né? Então, o que o mentor disse, se cada um se resolvesse a si mesmo, tudo se resolveria, né? Agora, eu vou resolver do outro, o outro vai resolver do outro, daqui a pouco tem 2, 3 donos para o mesmo cachorro e outros morrendo de fome, né? Então, que cada um trabalhe a si mesmo, que daí tudo meio que se resolve, né? Mas voltando então, amor próprio, eu acho que é um componente da felicidade, né? Se tem um frasco lá da felicidade que é composto de várias coisas, acho que o amor próprio é uma essência ali que se não tiver, não vai, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, senão seria isso. Certo?